Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o curso PevSense Core, falando sobre usuários locais, grupos e a configuração de servidores externos de autenticação como Active Directory, por exemplo. Hoje eu vou fazer algumas abordagens, fazer algumas demonstrações sobre as possibilidades de configuração que nós temos no PevSense para usuário e grupos. Aqui insistem em User Manager. Nós temos a seção do PevSense onde nós vamos tratar essas configurações. Como eu disse em vídeos anteriores, na instalação padrão do PevSense ele adiciona um usuário de administração que é o admin, e eu vou, no decorrer desse vídeo, eu vou desabilitar esse usuário e vou criar outro usuário. Eu acredito, eu adoto como uma boa prática. Eu vou, no primeiro momento, fazer a alteração da senha do admin, que nós já fizemos nos vídeos anteriores, e hoje eu vou ensinar como configurar outros usuários, como configurar grupos, como configurar servidores externos de autenticação. Eu vou criar um usuário e vou fazer a configuração dele para ele trocar a própria senha, que é uma dúvida recorrente que eu recebo por e-mail e aqui nas perguntas dos vídeos do canal, se o usuário consegue trocar a própria senha no PevSense. Se for um usuário local do PevSense, sim, ele consegue. Eu não acho que seja o ideal, eu acho que se você tiver muitos usuários, o ideal é que você configure um servidor de back-end para autenticação, como o Aldap ou Radius, que eu vou falar no decorrer desse vídeo, mas de qualquer maneira eu vou demonstrar aqui, se você tiver uma rede com poucos usuários, talvez possa ser um recurso interessante para você. Eu vou criar o usuário NPRO com a senha NPRO. No decorrer do vídeo esse usuário vai se tornar o admin do Firewall, mas nesse primeiro momento ele não vai ser ainda. Eu vou criar ele apenas a título de demonstração o que a gente tem de configuração de usuário no PevSense. Então eu poderia colocar ele desabilitado, isso daqui você vai usar mais para usuários que já estão criados e você querer desabilitar. Aqui em Full Name você pode colocar uma descrição, então se você tiver muitos usuários locais no PevSense talvez seja interessante você colocar uma descrição do qual é a finalidade daquele usuário. Em Expiration Date eu posso colocar uma data de expiração, ou seja, eu quero que esse usuário que ele seja válido durante uma semana. Então eu vou colocar aqui em Expiration Date a data que eu quero para esse usuário. Mas eu não vou colocar expiração para esse usuário aqui, por exemplo. Então aqui eu colocaria mês, que é novembro, colocaria o dia e colocaria o ano, mas nesse primeiro momento eu não vou fazer essa configuração. Aqui em Custom Settings eu posso customizar o Web Console. Para cada usuário eu posso ter uma configuração customizada. Eu também não costumo mexer nisso, a menos que você tenha uma necessidade muito especial para alterar ou customizar o Web Console para cada usuário. Eu deixo o padrão. E aqui em Group Membership eu poderia, por exemplo, falar que esse usuário agora é membro do admins, mas ele não vai ser membro do admin nesse primeiro momento. O grupo admin é o grupo dos usuários que fazem a administração do Firewall. Abaixo aqui eu posso configurar para criar um certificado já na configuração do usuário, mas eu vou fazer isso posteriormente e eu não gosto de misturar. Então eu tenho os usuários para VPN e tenho os usuários para administração de Firewall. Se eu for usar esse usuário aqui para administração do Firewall, eu não vou criar um certificado porque ele não vai ser um usuário de VPN. E aqui abaixo eu vou mostrar para vocês, eu vou subir aqui a configuração do vídeo. Eu tenho como configurar chaves SSH e IPsec para esse usuário poder interagir com isso futuramente, com esses serviços. Tá? Mas nesse primeiro momento eu vou clicar aqui em Save e eu tenho a criação do usuário feita de acordo com as necessidades que eu tenho. Eu vou voltar aqui o vídeo para as configurações que estavam antes. E agora eu tenho a capacidade de vir aqui no usuário e editar o usuário e colocar permissões. Eu posso fazer isso por grupo ou posso fazer isso diretamente aqui em Effective Privileges ou privilégios efetivos se você estiver usando o PevSense em português. Para o usuário poder resetar a própria senha com acesso direto no PevSense, como eu disse, uma boa prática é você restringir o acesso do PevSense a uma rede de gerenciamento, mas se você tem essa necessidade, você pode vir aqui em User Privileges, você vai descer lá perto do final, você vai ter aqui esse privilégio, System User Password Manager, você vai atribuir para o usuário. Aqui abaixo eu vou clicar em Save
E agora, se eu descer a barra de rolagem aqui, eu vou ver em privilégios efetivos que esse usuário já tem esse privilégio atribuído e novamente eu vou clicar aqui em Save. O que vai acontecer se eu fizer o logoff do usuário admin e tentar me conectar com o usuário NPRO com a senha NPRO? Eu tenho a capacidade de fazer o reset de senha para o usuário NPRO. Então eu vou colocar uma outra senha, vou colocar uma senha simples, mais uma senha diferente da senha que eu estava usando. E eu consegui trocar a senha do usuário NPRO tranquilo. Então você pode falar, olha, acessa o IP tal, entra com o usuário e senha que eu estou te passando e coloca uma senha pessoal sua para esse usuário. E aí depois você pode voltar aqui no admin, fazer o login de novo e alterar as permissões desse usuário para que ele não tenha mais acesso nesse privilégio. Então eu vou, agora que eu troquei a senha, eu vou remover. Quando eu clico aqui nesse listinho aqui que tem abaixo de Action, ele pergunta se eu quero deletar o privilégio e o privilégio de troca de senha Password Manager para esse usuário está deletado, ele não tem mais. Então eu vou tentar agora entrar com o usuário e senha, com a senha que eu troquei. Veja que a senha funcionou, mas ele fala que esse usuário não tem nenhum privilégio atribuído para eu fazer o logout. Vou voltar aqui com o usuário admin e agora eu vou tornar esse usuário admin do Firewall e vou desabilitar o usuário admin, que é o usuário padrão. Então vocês viram que é simples, o usuário pode, mas eu não considero uma boa prática você dar o acesso da console do pfSense na rede, assim, de qualquer maneira, porque se sai alguma vulnerabilidade sem correção, enfim, você pode ter problemas, então eu prefiro isolar. Mas se for uma rede pequena que você tenha controle ali das máquinas que estão conectadas, você pode operar dessa maneira. Agora eu vou fazer a configuração desse usuário para ele se tornar admin. Então eu vou colocar ele aqui no grupo, vou selecionar o grupo. Abaixo aqui eu tenho Move to Member Of. Então agora ele vai ser membro do grupo admins. Então ele vai poder, vou clicar aqui em Save e agora veja que ele pode se conectar no Firewall com permissão de administrador. Então eu vou agora me logar com esse usuário e agora eu tenho a capacidade de administrar o Firewall por esse usuário. Então eu vou vir aqui em admin e vou desabilitar o usuário admin. O usuário admin você não consegue remover porque ele é um usuário padrão e nem é o ideal que, mesmo se pudesse, você não deveria fazer deletar esse usuário, né? Então se eu vir aqui e habilitar ele de novo, ainda assim eu não consigo selecionar ele para deleção porque ele é um usuário default do sistema. Então você pode deixar ele desabilitado se por algum motivo você precisar resetar e habilitar ele via console para você poder recuperar o acesso no pfSense. Enfim, você não tem a capacidade de deletar esse usuário, mas você pode desabilitar. Eu considero uma boa prática e agora eu estou usando o usuário NPRO para poder fazer a administração do Firewall. Então essas são as configurações iniciais. Você também tem a capacidade de trabalhar com grupos. Então, por exemplo, eu poderia criar um grupo Password, vou colocar ele com escopo local, eu vou falar no decorrer do vídeo do escopo remoto, e poderia eu vou salvar, vou só criar o grupo a princípio. Veja que ele não tem nenhum membro ainda presente nesse grupo. E aqui em privilégios efetivos eu poderia colocar aquela permissão de alteração de password para os usuários, tá? Você poderia fazer vários grupos aqui. Veja que agora ele já tem esse privilégio atribuído. E aí todos os usuários que você colocar dentro desse grupo, para você poder colocar um usuário dentro desse grupo, você pode fazer tanto pelo grupo. Eu venho aqui, edito o grupo, seleciono o usuário. Então eu poderia colocar o NPRO como membro desse grupo, mas o NPRO já é admin. Ou eu posso editar o próprio usuário. Eu posso vir aqui em Users, edito o usuário e eu vou falar que esse usuário é membro na realidade eu removi, eu vou colocar novamente. Eu poderia falar que esse usuário aqui, ele é membro agora do grupo Password, mas eu também não vou fazer essa alteração. É só para que você entenda como que você pode trabalhar com o grupo. Fernando, em vez de eu tenho 10 usuários, em vez de eu editar os privilégios de um por um, eu crio um grupo, coloco ele dentro do grupo e aí ele vai herdar o privilégio daquele grupo. Então é importante que você saiba como fazer esse tipo de coisa. E agora a gente vai vir para uma configuração que é muito pedida também, que é a possibilidade de vincular
o pfSense para que ele consulte usuários do Active Directory, por exemplo. Poderia ser um Samba também, mas aqui no meu laboratório, nessa aula, eu vou fazer uma demonstração com o Active Directory. Eu vou adicionar um Authentication Server, vou colocar o nome para ele aqui de Active Directory. O tipo, eu posso usar dois tipos, eu posso usar ALDAP ou Radius. Aqui no hostname eu vou colocar o IP do servidor Active Directory. E aqui eu tenho os valores padrão aqui para a porta e para transporte. Para transporte, para o ALDAP, eu tenho duas possibilidades, que é o TCP Start TLS e o Encrypted, e aí ele mudaria a porta, só que essas opções não estão funcionais. Aqui, se você tiver curiosidade, você pode acessar o ticket aqui do Redmine 9417. Essas possibilidades de configuração estarão possíveis na versão 2.5 do pfSense, que eu creio que será a próxima. Então, nesse momento, você vai trabalhar só com TCP Standard. E aqui eu tenho o Peer Certification Authority. Se eu estivesse trabalhando com AD criptografado, eu teria que importar a Certification Authority do AD aqui no pfSense para poder vincular o pfSense e assim poder fazer a consulta criptografada. Então, como eu não estou usando criptografia, essa configuração nesse momento não tem serventia nenhuma. Protocolo version eu vou deixar o 3, o timeout eu vou colocar o padrão aqui 25. O escopo de pesquisa eu vou colocar entire subtree, que eu quero definir quais são os locais de consulta, né, do AD, os containers onde eu quero que funcione, onde eu quero pegar os usuários. Em base DN eu vou colocar o distinguished name do domínio, que é DC igual npro, DC igual corp. Você vai fazer de acordo com o seu domínio. E aqui Authentication Containers é AOU, onde eu vou ter os usuários que vão autenticar. Eu vou alternar aqui a tela, eu vou entrar aqui no meu servidor de Active Directory e vou mostrar para vocês. Eu tenho um Active Directory que eu fiz para essa demonstração. Eu fiz o npro.corp, então eu alterei lá o sufixo DNS que eu falei nas aulas anteriores para npro.corp do file. E aqui eu tenho um container SP. Então eu trabalhei muito tempo com o Active Directory. Então quando eu trabalhava eu separava por filial ou por estado, quando a empresa era muito grande. E dentro desses estados ou filiais eu criava estrutura separada para computadores, grupos e usuários para poder facilitar na hora de aplicar as GPOs. Porque você tem as GPOs de computador, de usuário, enfim, eu não vou entrar muito no mérito agora. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um grupo que é o VPN Users, que eu vou fazer a demonstração, e tenho dois usuários. Eu tenho o usuário VPN User e tenho o usuário Bind. O usuário Bind é o usuário que eu vou usar para conectar o pfSense no Active Directory de forma autenticada, né? Então o que eu vou fazer? Nesse primeiro momento eu vou alternar a visualização aqui do Active Directory para Advanced Features. Vou voltar na AU São Paulo ou na AU SP e vou clicar com o botão direito e vou em Properties aqui de Users. Eu vou em Attribute Editor e eu vou ter aqui o Distinguished Name, que é o caminho que eu preciso declarar lá no pfSense. Aqui em Containers eu vou colocar exatamente aquele caminho, porque é o caminho que eu vou definir onde estarão os usuários que vão acessar aqui o pfSense, ou eu vou permitir que eles acessem a console ou algum serviço como o VPN, por exemplo. Aqui em Extended Query eu vou colocar aqui o member of. Eu vou deixar só o member of e vou copiar o restante do caminho lá do AD. Aqui é para forçar que somente usuários desse grupo aqui possam se conectar no serviço que eu vou atribuir essa base de dados. Eu vou voltar lá no Active Directory, vou cancelar aqui, vou fechar. E agora aqui em grupos eu vou criar aqui. Eu vou aqui em Properties, isso aqui é um grupo, tá? Do Active Directory, clicando em Properties, Attribute Editor, eu vou ter também o Distinguished Name para esse objeto do Active Directory. E aqui em Member of eu vou colocar esse mesmo caminho. Então aqui é Member of, CN, e aí ele dá todo o caminho até chegar nesse grupo, tá? Eu vou colocar aqui em Bind Anonymous, eu vou desmarcar e vou usar aquele usuário que eu mostrei para vocês, que é o Bind. Eu poderia dar qualquer outro nome, tá, para esse usuário. É importante que esse usuário não troque a senha, enfim, não expire, depois você altera isso. E aqui em Attribute Editor eu também vou ter o Distinguished Name desse objeto no AD, porque o ALDAP ele vai se basear basicamente por objeto, tá? E pelo caminho de Distinguished Name que você dá para ele. Aqui eu vou colocar, eu poderia até colocar
domínio barra o usuário, mas eu estou preferindo fazer como mostra a documentação oficial. Se você pegar a documentação oficial de configuração da NetGate, ela mostra dessa maneira. Deixa eu entrar com a senha aqui de novo, só para garantir que eu vou colocar a senha certa. Aqui no Initial Template eu vou selecionar Microsoft AD, e aí ele já preenche os campos abaixo. E desses outros campos aqui eu vou preencher aqui só o POSIX Group, que é o tipo de objeto, a classe de objetos, e vou salvar. Se os containers, usuário e senha tiver tudo certo que eu declarei nessa configuração, aqui em Settings eu posso salvar e testar. Veja que eu consegui fazer a consulta no servidor e ele foi capaz, usando esse usuário e senha, de listar os containers dentro do Active Directory. Então isso indica que a configuração está funcional. Aqui em Alt Refresh Time é o tempo que o pfSense vai demorar para fazer o cache, né? Então ele vai no Active Directory e traz essas informações, armazena em cache. Eu vou colocar 600 segundos porque eu acho 30 segundos muito pouco. Então senão você acaba metralhando aí de ficar consultando a cada 30 segundos. Não acho necessário, acho que 10 minutos é um bom tempo. E agora eu já estou apto para vir aqui em Diagnostics Authentication. Eu consigo testar o usuário VPN User que está dentro daquele grupo VPN Users. Agora eu vou colocar a senha que eu defini para ele. Se tudo der certo, ele vai falar que eu estou conseguindo me autenticar com sucesso. Eu vou colocar uma senha errada só para vocês verem que se a senha estiver errada, ele dá falha de autenticação, tá? Agora que eu já estou com a configuração do back-end desse servidor de autenticação configurada corretamente, eu posso trabalhar com grupos. Então, qual é o grupo que eu vou adicionar aqui? Esse group name, ele tem que ser o mesmo nome do grupo do AD. Vou fechar aqui, tá? Ele tem que ser esse mesmo nome aqui, porque ele vai pegar esse usuário, vai armazenar em cache e vai colocar no pfSense. Então, você tem que criar com esse mesmo nome aqui, tá? Senão não funciona. Então vou colocar aqui VPN Users. Vou falar do escopo, que é o escopo remoto, para ele pegar lá do servidor Active Directory, e vou salvar. Basicamente é a única coisa que eu preciso fazer, não preciso fazer mais nada. Eu vou falar sobre privilégio desse grupo, só que agora se eu vier em autenticação e usar o mesmo usuário, eu consigo autenticar. E o pfSense já detectou que esse usuário é membro do VPN Users. O que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui em User Manager, Groups, eu vou colocar a permissão de administrador. Então esse usuário do AD, eu vou subir aqui de novo. Essa permissão aqui, quando você aplica, é como se você estivesse dando permissão de administrador para esse grupo aqui, para os usuários presentes nesse grupo, né? Agora ele já tem esse privilégio, então esse usuário vai herdar esse privilégio. O que vai acontecer? Agora eu consigo vir aqui com o VPN User, vou colocar a senha que eu atribuí para ele, e agora veja que eu consigo me autenticar no pfSense com o usuário do ALDAP. Eu preciso de alguma permissão para esse grupo aqui poder se conectar na VPN? Não, eu posso vir aqui, eu vou remover essa permissão desse grupo, vou salvar. E agora ele fala que eu não tenho nenhuma permissão atribuída, então eu tenho que voltar aqui com o usuário NPRO e agora eu consigo acessar o Firewall para fazer a administração de novo, tá? Então essa possibilidade de configuração de usuário local, grupo e servidor externo, fazendo back-end de base de dados de usuário no Active Directory via LDAP. E agora eu vou mostrar a mesma configuração usando o método Radius, o tipo de configuração Radius. Nós fizemos usando LDAP, agora eu vou fazer usando Radius. Eu vou deletar as configurações que eu fiz anteriormente, vou tanto o servidor de autenticação quanto o grupo. Vou deletar também, o grupo nem precisaria ter deletado, mas eu vou configurar do zero novamente. Eu vou adicionar que eu selecionei anteriormente LDAP, vou colocar o mesmo nome, vou agora selecionar Radius. E aqui no Radius eu vou precisar alternar para o servidor Windows. Eu vou abrir o Network Policy Server. Você precisa instalar esse serviço no Windows Server. Não precisa ser necessariamente no servidor onde está o AD, pode ser em outro servidor, mas você precisa desse serviço aqui se você estiver usando redes Microsoft. Eu vou criar um novo Radius Client, é bem simples o processo. Nome amigável eu vou colocar o pfSense. O IP aqui do client é o IP do Firewall, então eu vou colocar o 9268.1.1.
Vou selecionar para ele gerar aqui uma chave que vai ser a mesma chave que eu vou usar lá no pfSense para vincular aqui com o Radius Client. Vou clicar em OK e está feita a configuração. Agora eu preciso criar uma política. Veja que eu tenho duas políticas, ainda não tenho nenhuma vinculada à permissão de acesso Radius no grupo VPN Users. Vou fazer isso agora. Vou colocar aqui pfSense, vou colocar aqui acesso pfSense, acho que fica fácil para entender depois num possível troubleshooting que for necessário ser feito, ou mesmo se você for ver a política no futuro, fica fácil você saber o que se refere a essa política. Vou clicar em Next, vou adicionar aqui uma condição, vou colocar condição como User Groups, vou selecionar os grupos e aqui eu vou colocar o VPN Users. Vou clicar em OK, ele já achou, clique em OK de novo. Agora eu vou clicar em Next e aqui eu vou deixar o padrão, porque eu quero acessar, eu quero permitir o acesso. E aqui eu vou colocar o MS Sharp V2 e vou deixar as outras configurações que estão padrão. Aqui em tempo de idle, se eu quisesse desconectar por inatividade, eu configuraria aqui, mas não vou fazer nesse primeiro momento. E aqui, antes de terminar, de finalizar, eu vou adicionar aqui um tipo classe, um item do tipo class. Vou adicionar e aí eu vou colocar aqui o nome do grupo para que seja possível que o pfSense faça a consulta do grupo via Radius. Vou fechar e aqui agora eu tenho como um atributo o mesmo nome do grupo do Active Directory. É muito importante que isso seja igual. Vou clicar em Next, aqui eu posso revisar a política e aqui eu vou finalizar. É muito importante que essa política ela esteja na frente das políticas que estão negando. Então, se essa política continuasse sendo processada depois das políticas de negação, eu não ia conseguir acessar. Então é importante que ela seja aqui processada primeiro. É muito importante, às vezes que eu fiz consultoria em localidades que não tinham funcionamento com essa configuração, basicamente eu resolvi várias vezes colocando a prioridade de acesso para primeiro lugar da regra vinculada ao pfSense. Vou alternar para o pfSense. Então eu vou colocar aqui o IP do Policy Server, do Radius, vou colar aquela chave que eu copiei aqui e vou colocar aqui um timeout de 10 segundos. No Radius NAS API Attribute eu vou selecionar a LAN, porque eu vou conectar no Radius via LAN e vou salvar. Basicamente é esse aqui o processo que eu tenho que fazer, é bem mais simples com Radius. Vou testar aqui em Authentication, vou colocar o mesmo usuário da VPN, vou testar com esse usuário e agora eu já consegui me conectar normalmente. Eu vou voltar lá para System User Manager, vou colocar aqui o grupo VPN Users, também precisa ser igual àquela string lá que a gente definiu, aquela classe. Vou colocar como remoto, vou salvar, vou editar esse grupo para colocar aquela permissão de administrador para esse grupo para eu poder logar no pfSense. Veja aqui que já está atribuída. Vou salvar, vou voltar aqui em diagnóstico novamente, Authentication, selecionei o usuário da VPN e vou colocar a mesma senha dele para ver se ele já está atribuído àquele grupo. Então agora, se eu fizer o logoff ou logout e eu colocar aqui o VPN User, eu vou colocar a senha dele, eu já consigo logar no pfSense com permissão de administrador usando o servidor de autenticação no modo Radius. Então eu consigo usar tanto o DAP quanto o Radius, mas basicamente você consegue fazer a autenticação no WebGui do pfSense e a administração com os dois modos. Você também pode usar os dois modos para autenticar usuários da VPN, por exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e vejo vocês no próximo vídeo.